de volta com programação nacional. Nós estamos falando hoje sobre mudanças climáticas com a presença do professor Hilton Silveira Pinto, especializado em mudanças climáticas, e também Andréa Borges, gerente técnica do consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí PCJ. Nós estávamos falando um pouquinho, entrando num assunto muito interessante no bloco passado, que é a questão de prevenção. Nós estamos falando aí a questão até dos governos, governantes também precisam se preocupar com as medidas preventivas para não chegar a esse limite que nós estamos hoje, falta d'água e tudo mais. Sabemos que no ano de 2012 tivemos a Rio+20. Lá não foram discutidas alternativas ou prevenção para o que estamos vivendo hoje? Andréia e professor. O consórcio participou da Rio+20, inclusive dos diálogos para a sustentabilidade, que foi abordado o tema água. Então, sempre tem, né, são inseridos esses assuntos. Que a gente tem um problema com a água, temos um problema de desmatamento, o aquecimento global, poluição dos oceanos. Mas a gente sentiu, pelo menos do consórcio, quando a gente saiu da Rio+20, que faltam ações práticas. Concretas, para a gente lidar com esse assunto. Faltam incentivos do governo, todos os governos, sejam, né, de Banco Mundial também, o pessoal já começa, quando fala em Rio+20, estamos pensando no planeta como um todo. Né? Então, de que forma que a gente vai incentivar esses países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, a buscarem uma preocupação com a preservação ambiental? Né? Então, da Rio+20, o que surgiu? Né? O consórcio trabalhou isso com os educadores. E aí a gente propôs ações práticas nas escolas. Então, muitas escolas conseguiram implantar, e no nosso caso, né, mais voltado para a água. Então, algumas escolas conseguiram implantar cisternas, né, para essa captação de água de chuva, mudar um pouquinho a consciência dos alunos, conseguiram incentivo para colocar torneiras mais econômicas, bacias sanitárias mais econômicas, e também fizeram o que eu acredito seja o mais importante. Foram até as câmaras municipais e cobraram de seus vereadores para projetos de lei, de incentivo para essas áreas. A gente sabe que os órgãos, né, não são só municipais, estaduais, federais, eles têm uma importância muito grande nisso tudo. E a gente sabe que a população tem tido um papel importante, tem se colocado à frente, a gente viu as manifestações, todo mundo começando a se rebelar um pouco contra essa inércia. Mas a gente sabe que o governo tem que propor ações efetivas também e cumpri-las. Né? Nós temos um exemplo, que é as perdas municipais, né, do abastecimento público. Então, por exemplo, o município qualquer vai lá, capta uma quantidade de água X do rio e vai distribuir para a população, tratar e distribuir para a população. Nesse trajeto até a nossa casa, muita água é perdida. Né? Aqui na região, em média, quanto que a gente estava conversando? 30%, 40%. De 30% a 40%. Nossa, é bastante. É muita coisa. Se você pensar numa empresa de bebida, se ela perder de 30% a 40% na distribuição, ela vai à falência. Então, por que a gente trata a nossa água assim? Dessa forma, né? Quais são as prioridades? Não falta também, assim, na questão dos municípios, né? Nós estamos falando para o Brasil todo aqui. Todo município deveria ter um plano de ação, desenvolvimento sustentável, que seria um fato importante, que nisso daí, acho que englobaria até a questão do meio ambiente, que aí é consumo de água, consumo de forma correta. Esse tipo de política precisaria ser adotada por todos. Sim, todas as políticas, né, ambientais, todos os municípios têm como fazer isso. Não são políticas municipais, né, de educação ambiental, de controle de perdas, né, desse uso racional, né, para garantir uma sustentabilidade para todos. Então, começa daí. Então, a gente tem que escolher os nossos representantes, cobrar desses representantes e fazer parte disso, né? Dessa criação de projetos de leis, de políticas públicas que façam com que a gente veja melhorias aí, porque muitas vezes não interessa, né, mexer no encanamento, né, nas tubulações que estão escondidas embaixo da terra, né, não aparecem. Professor, agora mudando um pouquinho de estado, vamos lá para o sul do país. Chuva demais lá e a gente tem visto isso no andar dos anos aí. Né? Tem chuvas, inundações, desastres, né? Muitas pessoas acabaram aí falecendo devido a isso. É uma situação muito complicada também lá. Isso tudo também é um reflexo daquilo que a gente está vivendo. O Sul ainda vai continuar sofrendo essas consequências no próximo ano e demais anos até se equilibrar novamente o clima? Como é que é isso? Talvez um pouco mais.
porque a perspectiva de chuvas no sul é de aumento de 5 a 10% no total de chuvas, sob a forma de temporais. Quer dizer, há uma pequena mudança na qualidade das chuvas. E, por outro lado, o Nordeste tende a ficar bem mais seco e virar uma região desértica, realmente, se a continuidade do sistema clima continuar assim. Então, nós temos excesso de chuva a mais no sul e excesso de falta de chuvas no Nordeste. Essa é a perspectiva para os próximos 20 anos, mais ou menos. Quer dizer, o Nordeste vai O Nordeste ficar mais seco ainda. provavelmente vira um deserto realmente. Toda a parte subdesértica hoje, ela vira um deserto. A transposição do Rio São Francisco Não altera nada, a não ser nas margens do Rio São Francisco. É a única coisa que muda. Quer dizer, e o Sul não. O Sul a tendência é de mais chuva até, e lá já tem um regime de chuva contínuo. Lá não é como aqui, que no inverno é seco, né? E é frio. Lá é frio para chuva no inverno e úmido para chuva. Continua chovendo no inverno lá. Então as enchentes, tudo, tendem a aumentar no sul, até mais ou menos sul do Paraná. Aí entra no regime mais tropical, subtropical nosso aqui, que tende a diminuir um pouco de chuvas e a temperatura também, embora seja aquecimento global. Mas a questão climática é essa nos próximos 20 anos. Seca no Nordeste, mais chuva no sul do Brasil. E o Sudeste? No Sudeste nós estamos no meio. É o que eu falei no início, nós estamos numa área exatamente em cima do trópico que passa em Jundiaí. Então o que acontece? A nossa área é uma área variável. Ora ela responde pelo clima que tem no sul do Brasil, fica mais frio, como esse ano está bem mais frio, aí fica mais seco. Nós estamos com estiagem faz 6, 7 meses. Aí volta, tende a voltar. Então, como nós estamos numa área intermediária entre a região seca e a região mais úmida, então há uma tendência de alternação do tipo de clima. 2, 3 anos seco, nós estamos no meio. Trópico é isso. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, André, a sua participação aqui com a gente, suas considerações finais para a programação nacional. Muito obrigada, eu agradeço, né, em nome do consórcio, a gente está à disposição. Quem quiser entrar em contato com a gente, tem os nossos contatos lá no site, oagua.org.br, e será um prazer atendê-los. E quem quiser conhecer a nossa casa modelo para ter algumas dicas de como economizar água, está convidado, fica em Americana, São Paulo. Americana, aqui no estado de São Paulo. Professor, obrigado também pela sua participação. Se disponha sempre, a gente tem um grupo nosso lá. Qualquer um dos nossos técnicos fica à disposição de vocês, PCJ também, claro. E realmente aproveitar a final, né, para dizer que o negócio não é brincadeira. Nós não estamos numa situação mais ou menos, nós estamos numa situação que já tem definições futuras. Se nada for feito, nós vamos ter problemas seríssimos nos próximos 10 a 20 anos. Ou seja, economia de água, planejamento do uso de água por parte dos nossos políticos, claro, né? E todo o cuidado possível com o que nós temos feito para estragar o clima. Vamos pensar um pouco que nós podemos não sentir tanto assim, mas o futuro é muito triste com essa alteração climática que a gente prevê. Bom, conscientização é a palavra-chave para todos nós. Obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no programa Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um tema. Até lá, muito obrigado, boa noite.